Fala galera, bem-vindos a mais um Deixa Eu Falar podcast. Estou eu aqui com vocês, o seu Pedex. Eu sou o Lee, bora galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos novamente aí ao Diego que tá falando e vamos falar de saudosismo, talvez? Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Aqui quem fala é o Félix. Hoje a gente vai pegar um tema bem assim, nostalgia para todo mundo. Beleza, galera? Não vou falar bom dia, boa tarde ou boa noite não, porque eu não sei que horário que você vai estar ouvindo, mas cola com a gente, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro show. É isso aí, galera. E hoje a gente está com um convidado mais que especial, nosso grande amigo de longa data, Roberto, tá aí com a gente. Dá um salve pessoal aí, Roberto. Boa noite, boa tarde, bom dia. De vez em quando eu apareço aqui com o pessoal, e hoje eu fui convidado para participar desse podcast que é a nostalgia para nós. Vambora. E essa participação especial aí atravessa o oceano, hein, galera? É que o Roberto tá no Japão, então às vezes o bom dia pra ele não é boa noite pra nós. É isso aí, galera. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que tem a ver, né? Já falaram aí de nostalgia, de sentimento e tal. A gente vai falar hoje sobre músicas de videogames. Eu particularmente adoro esse tema por ser músico há muito tempo, né? E hoje vai ser bem divertido, tá bom? Então fica com a gente no Deixa Eu Falar podcast. Começando, né, gente? Como o nosso amigo Pedex falou, hoje a gente vai falar sobre música nos jogos, ou mais especificamente a trilha sonora dos games. Certo? Que começou assim, né? Em 1980, com o primeiro jogo chamado Carnival, certo? Que antes dele, a gente tinha, assim, sons, só que era mais sons bips, né? Os bips, sons de 8 bits, certo? E ele, através do Carnival, em 1980, que foi o primeiro jogo que trouxe uma trilha sonora, certo? Contínua no jogo. Foi nessa parte, em 1980, que ele introduziu, né, esse jogo da Sega, que introduziu a música de fundo contínua. Que daí depois, em 1982, nós tivemos o Pac-Man e Pole Position, que são jogos que popularizaram sketches musicais e melodias marcantes no início das fases. E depois a gente começa em 1985, com Super Mario Bros., onde Koji Kondo introduziu, né, a trilha sonora, que aí a gente tem aí que a gente chama-se de Era Kondo, que é a trilha sonora que dá imersão no jogo, ou seja, as fases que você entrava no jogo, elas combinavam com a mecânica do jogo que você estava jogando. Se era uma fase de caverna, certo? Ela pegava literalmente e colocava uma música diferente, não era só uma mesma trilha sonora. Né? E praticamente nessa era que era a era do a gente chama-se Era Kondo, né? Porque a gente teve a era pré-Kondo e pós, certo? Na era pré-Kondo, a gente tem aí o foco em ruídos monofônicos, jingles simples ou ausência total de trilhas de fundo nos arcades, certo? A gente conhece o console, a gente conhece consoles, mas eles começaram com arcades, certo? E temos a era moderna, que é a era pós, certo? Por que a gente chama de Era Kondo? Porque o Koji Kondo ele foi reconhecido por ter feito a transição de música de jogos de um simples efeito sonoro para um pilar cultural. O que seria o pilar cultural? A gente reconhecer um jogo pela música dele, como foi o icônico o Super Mario Bros. Certo? Aí que a gente teve, né, a música interativa, como eu falei, né, as composições interagem com o movimento e ações do jogador, as melodias memoráveis, que é o foco em temas, né, assobiáveis, né, e atmosféricos, né, ou seja, o jogo dá aquele tema, aquela pegada de você estar jogando um jogo, ele tem aquela atmosfera dentro do jogo. E a funcionalidade, que é aumentar a imersão e ditar o ritmo, né, da emoção dentro do jogo. Vocês
tem ideia de como é que eram feitos os sons no começo? Porque hoje em dia os caras gravam, né, em estúdio, fazem todo o esquema, e aí eles pegam um arquivo de áudio e jogam no jogo, né? Hoje em dia é bem mais fácil. Vocês sabiam como é que eram produzidas as músicas antigamente? Pedex, antigamente as músicas eram feitas através de circuitos eletrônicos mesmo, né? Eram chips, eram circuitos, eram as coisas um pouco mais arcaicas, né? Eram feitos mecanicamente, entre aspas, como o pessoal falava na época. Foi a partir do NES, né? O Nintendinho, que começa a ter um pouco essa virada. Eles deixam já de ser um pouco mais mecânico, aí já começa a introduzir melodia que eles já conseguiam gravar nos chips, né? Até que ocorre a revolução Koji Kondo, né? Como o Félix estava falando, né? Que a era Kondo, que ele já introduz essas músicas nos jogos, né? Eles usavam no começo, o que acontece? No começo realmente era essa parte de chips, os chips geravam os sons, né? E eles começaram a desenvolver esses chips, que eram chips, conforme foi passando o tempo, os chips eram mais desenvolvidos e eles conseguiam fazer de forma diferente. No começo, os chips eles tinham era um som por vez. O chip ele jogava, né, um impulso elétrico que gerava um som. Era uma onda de som basicamente simples. Era só eles tinham 3 tipos de som. Ou ele era uma onda básica, né, no sentido de que era tipo um sonzinho na ideia de e aí a onda sonora, né, tipo quadrado, triângulo e o ruído branco. E eles usavam esses timbres. E aí dava esse efeito do timbre clássico, aquele que parece meio eletrônico mesmo, bem eletrônico, bem simples. Só que eles só conseguiam, no começo, eles só tinham, tipo assim, 2 canais de áudio. Então não dava pra colocar uma música com vários instrumentos. Então eles tinham o som os bip, né? Os efeitos sonoros simples, que era tipo os apitos, zumbido, ruído, barulhinho e tal, as coisas que a gente tinha, né? E no máximo um efeito. Eu lembro do Atari, não era o Tarzan, não, era o... Era o Pitfall, que era... Que tinha o som, né, que era o som do Tarzan. E ele era... E quando ele morria também, sim, né? Sim, exatamente. Então no começo do Pitfall, eles tinha alguma coisa que era lembrado, mas não era uma música, né? Não era música, era só o sonzinho. Conforme foi evoluindo, aí você tem a geração próxima, que foi ali mais ou menos como vocês falaram, no início dos anos 80, eles começaram a colocar algumas coisas, né? Começou a melhorar, começou a ter mais alguma coisa. Uhum. E aí a partir da fase dos 8 bits, eles conseguiram gerar chips melhores que captavam som. Então os caras usavam sintetizadores que simulavam esses sons, que jogavam pro chip esses sons. Então os caras conseguiam usar... Calma aí, só um pouquinho. Então, eles usavam sintetizadores e aí eles conseguiam, com os sintetizadores, jogar esses sons pro chip e começaram a evoluir. Então eles conseguiam, depois eles já conseguiam ter 4 canais, né, de áudio. Então eles começavam, 4 canais além desculpa, 3 canais além do efeito sonoro. Então eles conseguiam colocar uma musiquinha, um baixo, um sonzinho, tipo uma bateriazinha, além dos efeitos sonoros do jogo, quando eles continham 4 canais de jogos. E aí foi onde aconteceu o período, a era Kondo, que é assim, que aí a situação mudou, né? O jogo mudou completamente. Mas mais pra frente, eles começaram a fazer outras coisas, e aí conforme foi evoluindo a tecnologia, eles conseguiam fazer e conseguiam acrescentar esses efeitos de forma assim magistral e incrível. Se a gente parar pra pensar mais pra frente, mais no futuro, e talvez eu possa falar depois, mas a gente tem um grande exemplo do futuro, que é o Donkey Kong, que daí depois, se vocês quiserem, eu falo mais, mas vamos seguir o período aí histórico. Então, aí, como eu tava explicando, né, o ponto, né, ele tipo assim, ele criou faixas não só pro Super Mario, né, teve o The Legend of Zelda, né, em 1986, certo, mas ele começou com o Super Mario, que criou o Ground Theme, né, que esse foi a primeira faixa de videogame a entrar no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, certo?
E a gente teve aí o The Legend of Zelda, em 1986, que estabeleceu temas épicos de aventura, que é as músicas que a gente conhece do Zelda até hoje, né? Aí a gente começa a entrar no Super Nintendo, que aí já, né, como você falou, né, Pera. Félix, você tá esquecendo um fato importante. Nós estamos ainda na era Kondo estamos falando do Kondo, mas em 87 nós não podemos esquecer do Final Fantasy. Sim. O Final Fantasy ele também introduz melodias marcantes e harmônicas também nesse período. Certo. Que é a equipe do Final Fantasy, né? Vale lembrar. Certo. Então, mas aí tivemos também, aí na era do Super Nintendo, que foi o Super Mario World, em 1990, aí demonstrou, né, que nem você falou, a sofisticação do chip, né, de áudio, né, que aí entrou no Super Nintendo, né, que aí as músicas mais conhecidas do Super Mario World. E depois, com isso, né, em 1998, isso falando da era Kondo, tá, gente? Do Koji Kondo que ele criou. Em 1998, tivemos aí a considerada obra-prima dele, que é a trilha de Legend of Zelda Ocarina of Time, que é uma trilha de mecânica e narrativa, são tocadas no mundo para afetar o mundo. Ou seja, foi o primeiro jogo, certo, que ele apresenta, enquanto você está jogando, o jogo ele muda de manhã para noite, ele começa a mudar a trilha sonora, e quando aparece inimigos ou aparece alguma coisa durante o jogo, ele muda a trilha sonora para algo mais ação, certo? Foi com ele, né? Foi com o Ocarina of Time que teve isso aí em 1998. E vale ressaltar que em 1994 nós tivemos outra revolução no mundo dos games, né? Porque foi o lançamento do PlayStation 1 com seus 16 bits, 24 canais de áudio, né? E a frequência de 44 kHz, né? E isso mudou totalmente o que a gente entendia em termos de trilha sonora. É isso aí. Aí tem, né, o uso do CD, né, que você fala, né? Em 1994 permitiu a reprodução de trilhas orquestradas, né? Mais complexas, né? Ali foi a época que teve as melodias mesmo, tiveram trilhas sonoras marcantes, né? Igual Castlevania, os Final Fantasy mais famosos, que 7, 8, né? E entre outros jogos. Mas ali, tipo assim, Play 1 ali foi aquele negócio, olha, vamos levar a experiência sensorial dos jogadores para outro nível, né? Eu acho, assim, sobre isso daí, eu ainda acho que o pessoal já tinha um pouco dessa sensação, como o Pedex mencionou um pouquinho antes, do Donkey Kong. Portanto que foi um dos jogos, eu acho que foi um dos primeiros, não sei se teve antes dele, mas eu sei que ele foi um jogo muito bem premiado, muito bem comentado pela crítica, pelas suas trilhas sonoras muito marcantes do que foram criadas para o jogo. O Super Nintendo ele já dava essa experiência, né? E assim, o que acontece? Existiu o criador da trilha sonora do Donkey Kong, que é o David Wise. Ele era um cara genial, porque você pegava o chip da época, era um chip que já era bom, né, do 16 bits, ele já era bom, mas ele não era perfeito. Então ele conseguia fazer mudanças e usar coisas, por exemplo, ele tinha alguns efeitos que ele colocava a trilha, efeitos do mapa, né? Especialmente no Donkey Kong, o David Wise foi um gênio nisso. Ele pegava as músicas que eram sons que eram de cenário, tipo som de floresta, sons de água, né? E ele colocava isso nas músicas. Então ele poupava o processamento de sons da fase colocando na trilha sonora. O David Wise era um gênio nesse sentido, né? Ele fazia uma imersão, né? Uma imersão perfeita, né? O Donkey Kong, ele teve bastante disso, né? Sim, sim. A gente teve grandes nomes. Se vocês quiserem, depois eu falo alguns nomes aí, eu falo depois. Aí, depois disso, a gente teve aí, né, que agora eu vou deixar pro nosso amigo Chacal falar, né, que ele pesquisou mais sobre isso do que eu, a era dos simuladores, né, de jogos de ritmos, né? Simuladores de dança, jogos de ritmo, né, essas coisas assim. Vai lá, Chacal. Apesar que muita gente considerar o primeiro jogo de ritmo o Parappa The Rap, né, que é de 1996, um dos pioneiros nesse estilo de jogo foi o
Dance Aerobics do NES. Ele foi, inclusive, um dos primeiros jogos que implementou o Powerpad, né? Que é aquele tapetinho de dança dos consoles. Mas aí tivemos o Powerpad The Rap, que foi o primeiro jogo de ritmo que fez sucesso. Ele realmente foi o jogo que estourou na época. Ele vendeu bem e ele foi o primeiro a apresentar aquele formato moderno, né? De você pressionar os botões no tempo da música. O famoso popularizou, né? Esse estilo, né? Ele popularizou esse estilo. E subsequente disso, nós tivemos o Beatmania da Konami. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse nome. Também foi um jogo de ritmo também. Muito bom também na época. E ele foi um dos jogos que inspirou a Bemani a lançar o Dance Dance Revolution. Nossa, clássico. Famoso DDR, né? Uhum. Dance Dance Revolution, clássico. E esse jogo eu tive no PlayStation 2, até o tapete de dança dele. Deixa eu falar uma coisa. Tanto que nos Game Center aqui no Japão, tinha fila, disputa do Dance Dance Mania, tinha campeonato, etc. Tinha. A maioria desses jogos de ritmo, eles se originaram principalmente dos fliperamas. Um exemplo a seguir, eu vou dar, por exemplo, foi o Guitar Freaks. O Guitar Freaks, ele foi lançado primeiro no Japão. Ele foi um fliperama no Japão, onde você tinha uma guitarra de 3 teclas, né? E você tinha aquela outra tecla que era da palheta, né? Isso. Ele fez bastante sucesso. Aí, os criadores do Guitar Hero, na época, eles estavam passando por uma crise financeira, porque eles faziam controles personalizados e não estava tendo tiragem, não estava tendo venda. Aí, numa viagem deles que eles estavam tendo lá no Japão, para tentar ver se tinha alguma novidade no mercado, coisa assim, eles viram uma dessas máquinas. O cara ficou apaixonado por isso. Aí ele procurou um parceiro deles para fazer o jogo do Guitar Hero, porque o cara tá querendo fazer um jogo de música, tal, o negócio todo. E eles entraram com a guitarra. Que aí foi uma guitarra já de 6 teclas, né? Com também a parte da palheta lá e o do riff, né? Que foi a partir disso aí que realmente surge o Guitar Hero. E, obviamente, o Guitar Hero também influenciou também vários outros similares no mercado nesse estilo, né? Até então, antes do Guitar Hero, eu conhecia muito pouco jogo de ritmo, que era só aqueles jogos que os arcades de dança no shopping mesmo. Mas de videogame, o Guitar Hero foi o primeiro que eu vi que eu vi realmente no mercado. Aí depois veio o Rock Band, não veio? O Rock Band é primeiro. Não, sim, mas o Rock Band foi bem depois, mas assim, esses jogos... O Rock Band foi bem depois. O Rock Band também foi da empresa do Guitar Hero, né? Só que ele vem bem depois. Falando um detalhe, tanto que junto com o Guitar Hero também lançaram o Drummania, que você jogava em conjunto com o Guitar Hero, né? Eu sei que também, eu lembro aqui desses jogos de ritmo, um que teve muito sucesso também, que eu lembro de ter jogado, eu achei muito divertido, foi acho que era do Nintendo Switch, ou do Nintendo Wii, uma coisa assim, que você tocava o bumbo. Ah, sim, o Taiko no Tatsujin. Era o Taiko. Deixa eu falar uma coisa, Chacal, deixa eu falar. O pessoal tava falando, só que aí a gente tem um jogo, não sei se o Roberto já viu esse jogo, mas é um jogo que eu joguei bastante no PlayStation, em vez do Paraba The Rapper, que é o Bucha Movie. Sim. Que foi um dos jogos também que literalmente lançou aquele negócio de você fazer uma sequência de botões para você fazer o boneco e dançar conforme o ritmo da música, você tinha que apertar o botão final. Não sei se você já jogou esse jogo, Roberto. Joguei. Então, tinha até uma música brasileira que era a música capoeira. Tanto que tava lá na minha memória esquecida, você tirou dessa minha memória esquecida. Esse jogo eu joguei muito. Tinha a juntar os amigos, ficar disputando quem conseguia fazer mais ritmos. Uhum. Aí, só respondendo ali, o Rock Band, ele veio depois do Guitar Hero, que é também da mesma empresa do Guitar Hero, né? E o Rock Band já apresentava outros instrumentos musicais também, que foi uma tentativa deles de incorporar mais instrumentos, vender mais controles personalizados, né? Aí, nisso,
teve muita empresa tentando fazer muitos jogos parecidos, saturou o mercado. O Rock Band, ele acaba encontrando o seu fim também por conta disso, né? Porque há uma queda, porque houve uma saturação do mercado disso. Só que recentemente teve uma outra empresa que está retomando isso de novo, que é o Rocksmith. O Rocksmith é um jogo de guitarra também, só que ele vem com uma diferença legal, que é o quê? Você toca com uma guitarra de verdade. Você conecta a guitarra no seu computador, abre o jogo e ela vai reconhecendo todos os acordes da sua guitarra. Aí você vai competindo no jogo com a guitarra de verdade. Cara, esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. Tanto que, junto com esses jogos também, lançou o DJ Mania, que foi onde que muitos adolescentes tiveram o sonho de virar DJ, né? Que você conectava ao próprio CDJ no jogo pra você jogar. Foi. O DJ Mania também... Era horrível, né? De você brincar com aquela mesinha, né? Mas foi aí que nasceu o meu sonho de ser DJ, que eu me tornei DJ, né? Teve DJ Mania, eu não cheguei a jogar isso muito, porque a mesinha de DJ era cara pra porra. É caro. Cara pra caralho, então esse eu não cheguei a brincar muito. Guitar Hero e Rock Band foi tipo assim... Eu joguei isso pra caralho, eu admito. Eu joguei pra um cacete que negócio. Joguei primeiro no controle e depois escolhi Guitar Hero. Jogou no controle, né? Apesar que eu preferia jogar no controle. Mas o Rock Band é só com a guitarra, então eu era obrigado a jogar com a guitarra. Aham. Nisso, na próxima geração, veio a Microsoft com o Kinect. Aí nós tivemos o Just Dance e o Dance Central, né? Da Harmonix. Foram jogos que fizeram toda uma geração aí também, após a nossa aí, né? A maioria da galera tinha um Xbox com Kinect em casa e jogava o Just Dance. Ao mesmo tempo, agora nós vamos dar uma girada. Nós temos um país que normalmente funciona um pouquinho diferente do resto do mundo, que é o Japão. O Japão, ele estava num outro movimento também, nesse mesmo tempo. E nós tivemos vários jogos também, alguns não tão famosos no Ocidente, mas fizeram muitos sucessos no Japão. Um deles é o Taiko, que é o, como o Diego falou, é o jogozinho de tambor. Você vai batendo os dois tamborzinhos lá. Aí no Wii, a gente chegou a jogar isso aqui por causa do controle. Tanto que o Taiko no Tatsujin, ele lançou para várias plataformas, PlayStation, Nintendo, Xbox, lançou para muitas plataformas, e justamente ele fez uma revolução também nos Game Center aqui no Japão, né? Não, ele fez uma revolução nos Game Center, detalhe, coisa que não veio pro Ocidente, mas no Japão você tinha um controle personalizado que era os dois tamborzinhos pra você bater nos dois tambores, cara. Sim, para todos os consoles tinha esse controle personalizado. Tinha. Então, quando eu joguei foi no tambor. Jogou a versão japonesa. Eu joguei esse jogo batendo no tamborzinho mesmo. Você deu sorte, cara, porque isso era de... você deu sorte, porque aqui, velho, esse tambor era extremamente raro, velho. Eu cheguei a ver Então, esse assim, eu tambor não uma sei vez. onde é que foi, mas realmente eu joguei o jogo pelo tambor. Ele foi muito legal. Tanto que, dependendo da parte onde você batia no tambor, era um outro som, né? Era. Nisso, na SEGA, né, que foi o Taiko, ele começou em 2021. 2001. E o último jogo que tem notícia que foi lançado foi 2024, né? Na sequência, em 2004, pela SEGA, nós tivemos o Share Majo. Eu não sei se o Roberto chegou a jogar ele. Não cheguei a jogar, só que da SEGA também teve o Toho Project, né? Mas o Share Majo é pré-Toho Project, tá, cara? Ele foi a primeira tentativa deles de começar a tentar introduzir uns jogos assim de ritmo mais com idol, né? Isso. Aí tinha um pouquinho de romance no meio, tal, que negócio todo. Foi mais nessa pala. E também eles lançaram o Liu Pri também. Foi em 2009. A Nintendo, que nós podemos esquecer da Nintendo aqui, pro portátil dela, que foi o Nintendo DS, lançou também um jogo que é muito divertido, que é o Osu Tatakai Kyodan.
Foi em 2005. Mas tem o Hit Me Heavy, hein? Esquece de falar do Hit Me Heavy. O Hit Me Heavy é um jogo que eu amo, cara. Hit Me Heavy é muito bom também. Hit Me Heavy também é muito bom. Mas o Osso, eu não esqueço até hoje do Osso, porque o Osso, inclusive, chegou a virar até série de TV, tá? O Osso era bom também, cara. O Osso você tinha que, com a caneta, né? Pegando o ritmo da música, clicando com a caneta na tela, né? E fazendo as coisas. Caneta na tela. Não, o Osso... Que era o pessoal tentando fazer a animação pro pessoal conseguir fazer as coisas. Eu não consegui jogar por causa que a minha mão é muito grande. Mas também o Nintendo DS, ele era, tipo assim, o primeiro Nintendo DS ele era miudinho, né? Pra quem tem mão grande igual eu e você, aquele negócio era tipo... Nós sofria. Mãozudo. Ui, que delícia! E, ao mesmo tempo, a Taito também, 2006, ela lançou Kira Kira Idol. Kira Kira Idol da Taito também fez muito sucesso aqui no Japão. Tanto que, principalmente pros Idol Otaku, né? Que eles pegaram a música de Idol que tava fazendo sucesso na época. Ele foi o primeiro realmente jogo de Idol que fez sucesso. A SEGA, ela não fez tanto sucesso assim, mas a Taito, ela consegue pegar e fazer muito sucesso. Consequentemente, tivemos a Ato também com Kirarin Revolution, né? Teve outros jogos também, eu não vou ficar citando todos, porque senão vai estender muito. Tivemos a Tommy com Ultimate Music Channel e Pret Rhythmic. Pret Rhythmic, ele veio pra cá pro ocidente também, ele foi um joguinho bem legal também. Tivemos a Bandai com Pret Kuri, né, que inclusive virou série de anime, né? Precra, né? Uhum. E por último tivemos a Konami novamente com o Tokadol também. Vocês estavam falando de Idol, né? E a gente não pode esquecer de falar da Hatsumi, né? Que teve jogos dela também, né? Que é uma das Idols virtual, né? Teve. A primeira tentativa, né, de fazer uma ida virtual foi a Kyoko Date, que foi em 95, 96, mas devido à restrição de hardware, ela não foi muito pra frente na época. Aí, muitos anos depois, né, veio a introdução com a Idol que realmente estourou no mundo, que foi a Hatsune Miku, pela Krypton Future, né, Krypton Future Magic, que ela tinha desenvolvido uma linha de software, né, de síntese de som, que foi o Vocaloid. E nem era pra ter sido tanto jogo, era mais pra, tipo assim, promover mais o sistema de síntese de som mesmo deles, então, né? Hatsune Miku, inicialmente, ele começou pelos pessoal que fazia as músicas, colocavam na internet, e outros pessoal, juntamente, eles pegavam essas músicas do pessoal que colocavam na internet e colocavam gráficos de idol, personagens que eles gostavam na época, e lançavam junto. Depois de muito tempo que foi criado o jogo da SEGA, né? Uhum. Inclusive, a Hatsune Miku abriu um mercado para jogos de Idol, né? Aí tivemos a série de Idol Live for You, né? Que é da Idol Master. Que é da Idol Master. E também abriu precedente para outros personagens, né? E aí tivemos o Project Diva, né? Da Riot, né? E ela lançou as divas que são os personagens do League of Legends, né? Inclusive fizeram um show de abertura de um dos campeonatos deles. E ao mesmo tempo, não podendo esquecer, tem algumas menções aqui de alguns jogos interessantes. Tivemos o Tap Tap Revenge para celular, o BPM Bullet Per Minute, que é um Souls-like de ritmo. Sim, você tem que ir acertando os botãozinhos certinho para você esquivar e bater nos inimigos. Metal Hellsinger, que é um jogo de tiro. Esse Metal Hellsinger tem até no VR pra você jogar. Eu tenho ele no meu VR pra jogar ele divertidinho mesmo. E um dos jogos que eu também achei que foi muito bem criado com esse negócio de ritmo foi do Patapon. Foi. O Patapon foi um jogo de ritmo também muito bom. O Nintendo Wii, ele foi um console que ele usou e abusou disso, porque ele tinha muitos recursos que dava pra ser usado para esse tipo de jogo, né? Então, saiu muitos jogos desse tipo pro Wii. Sistema de ritmo também tinha o Fitness Mania, né?
da Nintendo Wii. E tem um jogo também que a gente não pode deixar de citar, que é o Theater Rhythm Final Fantasy, né? Também foi um jogo de RPG com ritmo, né? E também temos o jogo do Zelda, que eu acho que o Pez deve lembrar o nome dele, que fugiu agora na memória. O Concierge of Hyrule, que é baseado no jogo de ritmo também chamado The Tomb of Necrodancer, ou A Tumba do Necrodancer, onde você joga, que você falou do Souls-like, você joga, desvia, anda conforme o ritmo da música. Tanto que tem muitos jogos que é nesse ritmo, que você pega o personagem, pra você poder passar a fase, você tem que fazer o ritmo da música, né? Sim, o Hellsing lá, o Hellsing é assim, cara, você atira e mata os bichos, né, com o ritmo da música, que é um ritmo de rock frenético. É muito bom. Tem um outro jogo que inclusive, os meus meninos jogam muito, é o Hi-Fi Rush, pô. Hi-Fi Rush também é um jogo que tem muito a ver com isso, que conforme você vai batendo no ritmo da música, você vai aumentando o dano e tal, essas coisas assim. Tem isso, foi um estilo que fez sucesso. Tanto que, tipo assim, você vê que teve uma queda nesses jogos de ritmo, mas eles não morrem, saca? Porque, querendo ou não, eles são um jogo mais pra família, né? Tem muitos jogos assim desses ritmos, né? Sim, eu só queria aproveitar para acrescentar uma coisa. A gente falou sobre os jogos e tal, e eu como músico, eu não posso deixar de mencionar, porque você falou do Kondo, que com certeza é o cara mais conhecido nesse sentido de criação de música, né? E é o mais famoso. A gente falou do David Wise, que talvez seja o cara do Ocidente mais famoso, mas eu não posso deixar de mencionar alguns nomes, tá? Que se eu fizer isso, eu vou sofrer. A gente tem o Kondo, né? O Koji Kondo, que foi responsável pelo Super Mario Bros, o Zelda e tal, que não tem jeito, pra mim é o top da lista, né? Mas eu não posso deixar de comentar mais alguns caras que... Roberto, você que fala japonês, você me corrige se eu errar os nomes, tá? A gente tem o Nobuo Uematsu, que é do Final Fantasy, né? Que fez a Final Fantasy, que fez a música Final Fantasy 6, 7, 9, 10. Nobuo Uematsu, pelo amor de Deus, é demais. Exatamente. Tem a Yoko Shimura, que ela foi quem fez, cara, Street Fighter 2, velho. Não tem como... Yoko, né? Yoko Shimura, Yoko Shimomura, né, Shimomura, na verdade. é isso aí. Shimomura. Isso. Ela fez trilha sonora pra Kingdom Hearts. Sim, também, ela tá? fez Street Fighter, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV ela participou. Acho que, se eu não me engano, Super Mario RPG também, que foi uma... Na RPG ela teve participação especial, né? Exatamente. Yosunori Mitsuda, Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenoblade Chronicles, Xenogears. Cara, são jogos com músicas incríveis que a gente tem que não dá pra deixar de pensar, né? Akira Yamaoka, que Silent Hill, que foi do Silent Hill, que musicalmente é muito bom também. Muito bom. Aí tiveram os caras da linha da SEGA, que são jogos da SEGA, que acho que não dá pra deixar de mencionar também, né? O Yuzo Koshiro, que fez Streets of Rage, Revenge of Shinobi, ActRaiser, que são, assim, músicas muito, muito pontuais também, que não dá pra esquecer. Eu acho que a gente... Deixa eu dar um adendo, Paulo. Deixa eu dar um adendo, que a gente também teve no Sonic 3, né? A participação do Michael Jackson fazendo toda a trilha sonora. Sim. O próprio Michael Jackson fez a própria trilha sonora do jogo dele também no Mega Drive. Sim, mas do Sonic 3 poucas pessoas sabem disso. Foram saber agora na época da internet, mas ele não queria que divulgassem que ele que fez ali a trilha sonora das músicas do Sonic 3. Mas foi ele que
estava por trás da criação da trilha sonora do jogo. E a gente fala de Sonic 3, mas a gente não pode esquecer que do Sonic 1 e 2 foi Masato Nakamura, né? O clássico do Sonic. O Sonic 3 foi uma diferença muito grande, né? Mudou muito do 3. Tanto do 1 e do 2 que pro 3 mudou muito. o Sonic... Mas o Masato Nakamura foi, assim, um grande diferencial ali nos anos 90, né? Tanto que o Sonic tem uma música que não esqueço, quando você tá quase morrendo. Nossa Afogado? Senhora, Afogado? Isso. Meu Deus do céu. Não sei como esquecer aquela Quem tem música, velho. ansiedade não consegue escapar dessa música. Tem duas músicas que mexem com a minha ansiedade. Essa e a do Metal Gear, Nossa. quando os inimigos te encontram. Nossa. Meu Deus do céu. Então, é ansiedade pura. Quando o Metal Gear começou a tocar a música, filho, o jogo é um jogo que você tem que ser no stealth. Na hora que começou a música, você tem que ser, o coração já pula, filho. Sim, verdade. Mas isso, e é engraçado que a gente até agora só falou de gente, tirando o David Wise, a gente só falou de criadores do Ocidente, né? Mas assim, a gente tem o David Wise, a gente tem o Diego que gosta, o Mick Gordon, que foi o criador da música do Killer Instinct, Diego. Aqui dali, cara, esse jogo, sinceramente, cara, só de escutar o início daquele som daquele jogo, e bate um trem assim, cara. Eu vou te falar, em falar nisso, eu tava jogando isso ontem, tá? O Killer eu tava jogando ontem. E eu também não posso deixar de falar do Grant Kirkhope, que ele foi quem fez a música do GoldenEye, do 007, de Nintendo 64. Isso aí são caras que realmente não dá pra... Agora, mencionando uma coisa que quem vai saber mais é o Lee, também temos o Jared Marino e o Mark Regan, né, que eles criaram aí as músicas do God of War, né, dos clássicos, né, que é os 3 primeiros God of War, certo? Sim, é isso aí, com certeza. Vocês estão falando de Metal Gear, vocês não podem esquecer da abertura também do Metal Gear 3, cara, porque eu não sei por música eu tô um pouco por fora, tá, galera? Por isso que eu tô falando menos. Mas a música da abertura do Metal Gear 3, Snake Eater. O diretor lá, como que chama? Snake Eater, eles queriam que fosse mais ou menos uma abertura do 007, mano. E tanto é que é um clássico, aquela música é muito boa. Foi o, se eu não me engano, o Norihiko Ribino, se eu não me engano. Então, assim, eu acredito que se a gente continuar, acho que tem 1 milhão de pessoas que a gente pode mencionar aqui, de músicas famosas que vão dar um gatilho na galera. Então, acho que seria uma ótima maneira de a gente começar a introduzir, possivelmente, algumas músicas que marcaram mais cada um. E eu acredito que a gente poderia começar com o nosso convidado especial de longa distância aí, com o Roberto. Primeiramente, né? No meu caso, eu tenho 2 músicas que me marcaram muito a minha adolescência e minha infância, que é a música do Legend of Mana, né? Que é o opening dele. Aqui eu não tenho como esquecer, caso que foi um dos jogos que me trouxe pro RPG praticamente, né? Tirando no Final Fantasy.
E o Tales of Destiny. O opening desses dois jogos, ele foi um jogo que, tipo, eu ligava ao jogo só pra ficar escutando a música, na época. Às vezes nem jogava, ficava só escutando a música. Na atualidade tem o Metafar. Só que esse Metafar aqui, eu já vou falar pro pessoal que... Eu vou tentar falar sem spoiler, mas quem não quer ouvir spoiler, que não escute essa parte, por causa que eu vou acabar entrando de spoiler sem querer, né? Porque a música em si é um monge japonês que canta essa música, abertura, e se você prestar atenção no tom da música, ele coloca a música grega, religião grega, religião evangélica, várias religiões que tenha muito a ver com o jogo, que fala sobre discriminação. Ele aborda muito o tema que é tabu em muitos países, que é a discriminação entre raças, entre pessoas, ser diferente, essas coisas. Que me marcou muito pelo monge pegar essa tema e o jogo ser sobre esse tabu que muita gente não quer falar, muitos países não querem admitir que existe. Muito bom, muito bom. Tem alguma menção honrosa, algum jogo que você fala, tipo assim, olha, não foi tão aquele jogo que me marcou, mas não tem como citar ele, saca? Coisa assim? Tem o da Hatsune Miku que não tem como citar, por causa que ele é muitas músicas, né? Muitas. Se eu for falar sobre Hatsune Miku, fico até amanhã aqui. Eu acharia até estranho o otaku de Hatsune Miku não citar Hatsune Miku, saca? Que se eu for colocar Hatsune Miku, eu vou colocar 20, 30 músicas dela, né? Por isso mesmo. Tanto que vai ter o show aqui no Japão agora esse ano, eu tô tentando pegar o ingresso que, tipo, tá praticamente esgotado. Mas é clássico, né? Agora, eu sei que foge um pouco do tópico, mas como que é o show, ele é assim, né? Ele é feito com aquele efeito de holograma? É um sistema especial que só a empresa da Hatsune Miku tem, que é o holograma que se move no palco inteiro. O palco inteiro é holograma. Inteiro? Da hora, cara. E o palco inteiro é um holograma. É um sistema que só eles têm, eles não disponibilizam pra empresa nenhuma, né? É porque a gente já viu de holograma alguns shows, né? Eu lembro que teve um do Tupac, do Michael Jackson, mas que era parado, né? Tinha um espaço pequeno. Isso. Caraca, tanto que ela anda o palco inteiro. Nossa, deve ser muito caro estruturar isso, não? Isso, não é à toa que junta 3 milhões, 4 milhões de pessoas no show, né? Nossa. Vale a pena, né? Vale a pena. Não, caralho. E a banda uma em si são pessoas normais, que estão tocando bateria, etc. Só que a idol em si é... Pra mim, eu falando assim, sobre esse negócio de show, né, do coisa, eu já achei muito, assim, avançado o show que teve lá eu sei que é uma banda que vai remeter a lembrança de muita gente e tudo, mas foi Backstreet Boys, que eles fizeram naquele globo lá em Las Vegas, que os caras utilizaram aquele globo inteiro ali pra poder fazer a imersão e o início do show. Que quem pegar pra ver esse show, tipo assim, eu preciso nem gostar da banda, mas vai se surpreender com a criatividade, como foi feito os efeitos. Eu achei muito doido. E detalhe, o show da Hatsune Miku, ela se interage com o público, tá? Que da hora. Mas eu tava dando uma olhada, desculpa, você falando de Hatsune Miku. Cara, o show mais barato nos Estados Unidos, né? Da turnê de 26, parece que o show mais barato, o lugar mais longe, em Chicago, $85.
Sim, por causa do holograma que eles usam. Muito dinheiro que vai O pra só VIP aquele é tipo holograma. $400, dependendo da situação. Não, aqui no Brasil, com certeza, um show desse aí, se fosse ter, era no mínimo 300 conto. Uns 300, 400 conto no mínimo pra poder fazer isso aí aqui no Brasil, pode ter certeza. Pois é, meu amigo, aqui no Brasil, com certeza, a gente não vai ter dinheiro pra ir. E você, Pedex? Então, eu tenho 3 músicas pra falar que tem a ver diretamente com, assim como o Roberto falou, que fazem parte da vida dele como jogador. Eu tenho 3 músicas que mexeram muito com a minha vida. Como vocês sabem, eu tenho franquias favoritas, né? No último podcast eu falei sobre Castlevania, então eu não posso deixar de falar a música do Dracula's Castle, do Castlevania Symphony of the Night. Sem dúvida uma música que pra mim faz muita diferença, porque é a hora que você começa o jogo, depois que você mata o Drácula, porque o jogo começa no final do se eu não me engano, Round of Blood, né? E aí você mata o Drácula com o Richter, e aí você começa a jogar com o Alucard. E quando você entra no castelo, é muito da hora. O clima que vai se tornando, e você vai entrando numa aventura, né? A música vai dando essa ideia de aventura e tal, e começa... Ela começa te preparando, e aí ela ganha um peso. Eu acho, assim, maneiríssimo mesmo. Só de você ter falado, eu já arrepiei todo aqui, só de lembrar. Cara, é incrível. Uhum. Cara, Castlevania, querendo ou não, pra mim, dos da época, foi um dos jogos com uma das melhores trilhas sonoras no todo, saca? E foi muito bem construído. Foi muito bem construído em tudo. Com certeza. Desde o Castlevania 1, ele marcou muita gente, velho. Aham. Ó, e só lembrando aqui, galera, ó, só dando um aviso, Konami, tá vendo? O Pedex é fã. Manda uma cópia do jogo pra ele quando sai. Patrocina nós. Aí, se quiser mandar pra mim. Se quiser, não precisa. Se quiser mandar pra mim uma cópia do novo Castlevania que vai sair, eu aceito. Nossa, mas eu aceito muito. Manda uma chave. Faz até review. Manda uma chave que eu faço até review, jogo inteiro em live. Ó, tá vendo? Cara, eu queria essa live. O segundo que eu queria comentar, e é engraçado que eu tô comentando assim, mas na ordem de idade, porque eu quando conheci o Castlevania Symphony of the Night, eu tinha... Por que o Symphony of the Night também é importante pra mim? Porque quando eu era criança, eu tinha, acho que 10, 11 anos, eu jogava com meu irmão. Meu irmão comprou um PlayStation, e aí eu ia na casa dele, meu irmão já era casado, ia na casa dele, e a gente jogava Castlevania Symphony of the Night. Jogava ele e minha cunhada, a gente ficava jogando Castlevania, entendeu? Descobrindo as coisas e tal. Então, por isso também é muito importante na minha vida. A segunda música que eu queria falar já tem a ver com a minha adolescência, lá pros meus 14, 15 anos, que você já fica mais... jovem rebelde. Eu sou muito ligado à cultura hip hop, né? Eu gosto muito e ouço muito hip hop, sempre gostei muito. Inclusive trabalho com música, já trabalhei com cantores de hip hop, fazendo trabalho vocal e tal. Então, pra mim, o hip hop faz parte da minha vida como formação a partir da adolescência, né? E aí nos anos 2000 ali, todo mundo ouvia hip hop, né? E aí, quando veio o Need for Speed Underground, eu não... Cara, pra mim foi uma loucura. Você colocar o Need for Speed Underground e o primeiro jogo... Você abre a primeira música... Cara, não tem como. Marcou muita gente. Tanto que... Detalhe, no jogo você consegue mudar o Sim, se você quisesse ouvir só hip hop, você ouvia mais hip hop, se quisesse ouvir mais rock, tinha mais rock. É verdade.
Então eu não tenho como não falar Lil Jon e The East Side Boys, Get Low. Não tem como. Isso no Underground 2. Foi dali que surgiu, né, o Black Eyed Peas, né? Porque a música deles estourou por causa do Need for Speed. Tanto que o Black Eyed Peas até hoje fez a alegria de muita gente, cara. É verdade. Aí, a minha terceira música, ela é uma música que não faz, que é totalmente diferente. Conforme eu fui crescendo, eu fui começando a entender que a vida é dura, né? A vida de adulto é uma vida complicada. É aí que a gente descobre que a vida é um eterno Souls-like, né? Foi aí que eu comecei, assim, eu comecei a jogar Dark Souls na vida adulta. E eu gosto muito de Souls-like. Eu gosto muito. Eu diria que o Metroidvania é o meu estilo de jogo favorito. E o Souls-like tá logo abaixo, agarrado no pé, né? Então, o jogo Souls, da linha Souls, né, do Dark Souls, que eu mais joguei foi o 2. Eu joguei o 1 um pouco e o 2 foi o que eu mais joguei por mais tempo. E aí eu não posso deixar de mencionar a música tema de Majula. Que quando você chega em Majula, é uma música calma, tranquila, te traz toda a ambientação e toda a paz que você tem. Porque a Majula é a área de ligação entre os outros mapas e a área onde você chega pra evoluir, pra conversar com os NPCs que estão ali e tal. Então, assim, a música de Majula traz uma tranquilidade. Você para ali, senta pra upar o nível, e aí tá a musiquinha tocando, com um sininho, com tal. É maravilhoso, maravilhoso. Não tem como não falar dessa música que faz parte, porque, como eu disse, o Dark Souls é a vida adulta, e aí na vida adulta você precisa descansar um pouco. E aí quando você chega em Majula, você senta e ouve uma música leve, tem paz no coração. Isso lembra quando você chegava em Tristã, né? No Diablo, né? Sim, então, exatamente. Isso. Uhum. Todos esses jogos que tem esse peso, que tem uma parte um pouco mais RPG, sempre tem uma área que é uma área de tranquilidade, né? Que dá uma área segura, né? Onde você descansa, dá aquela paz, né? Exatamente. Na mente, né? E aquela coisa, normalmente esses jogos são jogos difíceis que você precisa parar um pouco, né? Não só Souls-like, mas tem outros RPGs que são muito difíceis. Metroidvanias muito difíceis. E aí todos eles têm uma área onde você chega e tem uma música mais calma pra você calmar, pra se preparar, esperar. Até pra você poder parar de xingar todo mundo. Exatamente. Não quebrar o controle, né? E é isso, essas são as 3 que eu não posso deixar de mencionar. Félix. Alguma menção? Não, sem menção honrosa. Isso aqui assim, tudo bem, eu já falei antes que é a música do Metal Gear, né? Que traz a ansiedade de ter que matar todo mundo, ou você se esconde e se a música começar a tocar, já era, você tá ferrado. Ou você usa caixinha. Ou você usa caixinha. Mas eu acho que fora essas 3 músicas, eu não tenho o que mencionar mais. Acho que essas 3 músicas me definem bem. Félix, você, meu querido. Vamos lá. Primeiramente, né, eu que sou fã de uma franquia, né, que deu origem à palavra Metroidvania, né, além do Castlevania, o Super Metroid.
as músicas, né, que ambientaram, né, que quem criou mesmo foi o Kenji Yamamoto, né, e o Minako Hanano, certo? As músicas que teve no Super Metroid, elas influenciaram bem aquela atmosfera de solidão, mistério e tensão. Total. Nossa. Né? São densos e ambientais, né? Porque os caras colocaram ali aquela cacofonia tecnológica, né? Junto da melodia. Os caras conseguiram fazer perfeitamente a integração disso. Não, aquele começo. Isso. Nossa, dá um troço, cara. Técnica pesada de bateria, piano, cantos vocais, porque tem partes que você escuta vocais, e som metálicos, né, para evocar aquele sentimento de claustrofobia e o desconhecido, né, porque você tá num planeta, né, desconhecido, né. Uhum. Ao contrário, né, por que é lembrado? Porque ao contrário da época, que era muito mais músicas pop nos jogos, né, ele foi um que teve aquela introspectiva imersiva de você estar explorando coisas desconhecidas no espaço, certo? A música que eu mais gosto mesmo, é a da Overgrown Wire, certo? Que é a Brinstar, né? Que a música da Brinstar, ela tem duas. A parte da Red Soil e a Overgrown Area, que é a parte verde. Que é aquela parte mais... Aquela música que mais toca estilo jungle, sabe? Uhum. Com aquelas batidas de... Aquela música é muito boa, entendeu? Apesar que a gente tem a Maridia também, né? Que tem aquela composição melancólica, que é coisa de outro mundo, que acho que o Chacal que já falou pra mim que ele curte pra caramba, né? Porque ela dá uma imersão de você estar dentro da água, né? Que são as áreas subaquáticas, certo? Eu gosto muito da música da Brinstar. Ela, além da música também, que é a música tema, né? Todo mundo, a música que abre o jogo, né? Então aquela música lá é utilizada em todos os Metroids. Certo? Que é aquela que você falou que tem o comecinho do jogo lá. Sim. Esse é um dos que eu gosto pra caramba. Agora, uma outra música que é de um jogo mais recente, tá? Certo? É a música que foi de um jogo chamado Mo Astray. Ele foi lançado em 2019. É um jogo indie, estilo Metroidvania. Quem nunca jogou, jogue. Ele tem uma boa história, certo? Eu recomendo pra caramba esse jogo, certo? E tem a música que chama-se o epílogo do jogo, né? Que é o... que literalmente a cantora, né? Que é a Hanatsuka, né? Que é o compositor, né? A Hanatsuka da Heihei Work Inc., certo? Ela conta literalmente o final verdadeiro do jogo, entendeu? Do que aconteceu, de tudo. E, cara, ela te dá uma imersão no jogo que eu vou falar pra você, sabe? Dá vontade de você querer fazer, tipo assim, voltar pro jogo pra você fazer o melhor final sempre. Porque é uma história bem interessante. Eu não vou contar porque senão vai estender muito e não é a intenção, porque a gente tá falando sobre coisas memoráveis, né? Certo? Nossa, eu tô ouvindo aqui. Eu tô ouvindo aqui e chega a dar vontade de chorar, velho. Sim, porque cara. Conta o que aconteceu com a vilã e pra ela se tornar vilã. É foda. Joga que você vai... Olha, vou falar pra você. Joga, é um jogão, cara. E a terceira, pra mim, vai entrar com uma trilha sonora da composição inteira, tá? Porque, tipo assim, o jogo inteiro, todas as faixas são boas, né? Que é o Code Vein.
certo? Nossa, Foi composta, né? Code Vein. Ela foi composta por Goshina, certo? O estilo de música que ele faz, né? Porque ele é um cara que ele fez a série Tales of e a série God Eater. Ele fez a composição dessas séries. Cara, é orquestral misturado com elementos de rock e vocais intensos. É assim, sabe? É uma atmosfera gótica e melancólica. Ela bate muito bem com o jogo. Principalmente a música que você começa no menu. Que é um coro que você olha assim, mano. Meu senhor. O Chacal jogou comigo, entendeu? Cara, a trilha sonora de Code Vein, cara. A trilha sonora de Code Vein. Cara, ela tem... Quando vai rolando as merdas, você vai batendo a trilha sonora, você fala assim, mano... E a trilha sonora, o cara, ele fez a trilha sonora pra ser boa mesmo. Vamos dizer assim, ele é um Souls-like, né? O Code Vein. Ele é um Souls-like na temática anime, certo? Até então ele foi conhecido como Dark Souls em anime, né? Pela galera, né? Pela internet. Mas é um jogão também, sabe? A trilha sonora é boa, certo? Até tem uma música que é a música do trailer, né? Que é o Revamp, né? Ela, assim, não chega a ser as músicas do estilo de música que toca dentro do jogo, mas, assim, as que toca dentro do jogo, cara, meu, é top, mano. Eu tenho, assim, também uma menção como menção rosa. Eu não colocaria as músicas de um jogo aqui como preferida, porque elas são preferidas pra mim porque a comunidade que fez, tá? Certo? Que é a Undertale e Deltarune. O criador das músicas, porque as músicas são mais, né, estilo 8 bits, certo? Que o Toby Fox fez, só que a comunidade orquestrou as músicas, criaram falas, como que eu posso dizer? Quem que sabe mais falar quando se cria fala dentro de uma música, o PDX? Como que se fala? Criaram tipo um musical? Jogaram os diálogos da música dentro da música? É porque as músicas não tem diálogo, não tem gente cantando. A própria comunidade criou isso com base na história do jogo. Ah, sim. Então ficou... Basicamente eles criaram uma dublagem e jogaram dentro da... Sim, ficou lindo, sabe? Fica lindo. Todo mundo vai conhecer porque vai pegar lá uma música do Undertale na internet e vai achar que aquela música é do jogo. E não é, porque dentro do jogo, ela é mais a composição, sabe? Estilo Super Nintendo, estilo 8 bits. Então ela não tem muita... A não ser uma música do Deltarune, que é o coro da fase da igreja. Entendeu? Que aí ela tem um vocal de fundo. Mas as outras partes, ela é mais sons e batidas, né? Estilo sons e batidas. Mas são músicas boas e a comunidade pegou e fez aí, né, as mixagens, colocaram dublagem. Essa é a minha parte. Assim, é só você mencionou essa questão daquele própria comunidade criar essas coisas em 8 bits. É que eu lembrei de um vídeo recente que eu vi de uma mulher que ela pega ali os sons do Super Mario e cria músicas do dia a dia. Então ela criou música do gás, pega qualquer música diferente e ela cria com sons do próprio Super Mario, cara. Esse eu achei muito legal. Isso. Olha, se a gente for falar disso, tem uma artista musical que ela pegou um Game Boy antigo, o nome dela é Leni, certo? Se vocês procurarem, vocês vão ver. Ela tem um Game Boy que ela abriu e criou como se fosse um sintetizador. Ela cria as próprias músicas com os barulhos que tem dentro desse Game Boy. Nossa, que da hora! E todas as músicas dela não tem outro instrumento que ela utiliza. São só os barulhos que o Game Boy pode fazer. Como é que é o nome dela? E são músicas... Leni. L-E-E-N-I. Demorou. Já vou dar uma olhada. Uma das músicas dela que você pode achar mais fácil é Headphones on Your Heart, ou seja, fones de ouvidos no seu coração, certo? Você vai escutar e você vai ver que ela só utiliza sons do Game Boy, entendeu?
Massa. Sim. Eu só não mencionei porque, tipo assim, não é uma criadora de faixa de trilha sonora de jogo. Ela só utiliza o Game Boy pra criar as músicas dela. Sim, entendi. Seguindo o fluxo aqui, agora o Chacals, né? Chacals. Eric. Isso aí. Isso. Bom, se eu vou falar, cara, eu poderia falar das trilhas que me marcaram, podia ficar aqui o tempo inteiro falando. Eu acho que meu dava uns 2 ou 3 podcasts só se eu fosse falar das músicas que me marcam. Eu tentei selecionar 3 aqui. Vamos lá. Eu não vou botar em ordem porque tem um caso específico que é o do Final Fantasy que eu já vou explicar. Primeiro, temos o Chrono Cross, que é a música da abertura. A música toda orquestrada. Cara, Chrono Cross pra mim é um jogo que a trilha sonora me marcou bastante. Marca a minha infância também. É uma trilha sonora linda, maravilhosa. Saca? A música da abertura. Cara, tem vezes que eu só colocava o CD do Play 1 e deixava lá tocando. E detalhe, A música eu gosto bastante. né, Chacal? Na época nós não tínhamos acesso à internet, né? Cara, a internet era artigo de luxo, velho. E discada veio anos depois, bem anos depois, né? Vamos botar forma. O segundo é o Final Fantasy VII. Não tem como os Final Fantasy dessa época não marcar uma geração ali com as trilhas sonoras deles, né? Eu vou citar uma música que eu gosto bastante, principalmente porque ela tem um caso legal. O Final Fantasy VII, como eu acho que a maioria de vocês devem saber, teve um remake e eles refizeram as trilhas sonoras no remake, tá? Eles deram uma ajustada aqui, mudaram um pouco o estilo de uma de outra e eles refizeram a maioria das trilhas. E um caso é a música tema da Tifa. Que no normal ela tá num estilo, saca? E no remake ela tá um estilo um pouquinho mais sóbrio com o piano. E é uma música que eu gosto bastante, saca? Eu poderia citar outras músicas também que eu gosto deles, mas eu decidi selecionar essa. Principalmente porque é uma música que eu curto bastante e ela vai muito fora do que eu costumo ouvir normalmente, né? Aí tá aí o Final Fantasy VII. E por último, como amante de rock, eu não podia deixar de citar, né? Só pra constar aqui, que eu não acabei não falando os nomes. Do Chrono Cross, a compositora é a Yasunori Mitsuda, tá? Do Final Fantasy VII é o Nobuo Uematsu. E como eu falei com amante de rock, eu não podia deixar de citar Devil May Cry 3. Devil May Cry marcou muito. A música é o Devils Never Cry, né? Que é uma das músicas quando o Dante se transforma pela primeira vez. É um pequenininho spoiler, mas
É um jogo de PlayStation 2 já há muito tempo. Ah, e jogo antigo também, galera. Pelo amor de Deus. Se ainda tivesse um remake dele. É um jogo antigo, mas o Devil's Never Cry, porque ela começa, tipo assim, quase com uma música de ópera, bem tranquila, tal, que negócio tudo. Aí depois ela começa a já subir o rock. Aí já vai pra um rock pesado. Aí depois ela vai no baixo de novo, uma coisa mais lenta. E ela vai alternando nisso, sabe? A música eu gosto bastante. E menção honrosa, não tem como não citar. Que aí eu não vou citar uma música específica, tá? Porque é Yoko Shimomura, que é do Kingdom Hearts, né? Não tem como não citar uma música específica do Kingdom Hearts. Eu amo as trilhas sonoras do Kingdom Hearts. Elas estão todas muito bem feitas, sabe? Ela puxa muito aquele lado do seu criança senhora, porque vai aparecendo muitos personagens da Disney também, né? Então eu deixo ele como menção honrosa. Uma segunda menção honrosa, rapidinho. Cara, não tem como não falar da trilha sonora do Top Gear, né? Esse A música tema do Top Gear. Convenhamos. Tem nem como falar. Não, com certeza. É clássico, clássico demais. Quem não concordar, por favor, que jogue Então- e descubra o motivo. Quem é que não jogou isso? Bom, Ô, mano. pois é, cara, isso foi minha infância. Literalmente, PlayStation Top Gear Metal- foi a minha infância. PlayStation, velho. Quem não jogou, né? Velho? É Super Nintendo, velho. Quem não jogou No Nintendo eu não joguei. isso. Oi? No Nintendinho eu não joguei. Eu joguei no PlayStation. Ah, mas Top Gear velho, Super Nintendo Brasil foi Top Gear, cara. Você chegava na casa do amiguinho, tinha um Top Gear ali. O Top Gear ele foi bem reconhecido aqui no Brasil, né, cara? Do que lá fora. Ele fez mais sucesso aqui no Brasil do que no resto do mundo, saca? É isso aí. Então, dando a sequência, Diego. Sou Joe. Cara, primeira música aqui, cara, que eu coloquei. Assim, eu já falei tanto desse jogo, já falei muito aqui, porque pra mim esse jogo marcou a minha entrada literalmente nos RPGs e no mundo do Final Fantasy, no mundo do PlayStation 1 ali, Final Fantasy, a música de opening dele, a Libere Fatale. Cara, é uma música que assim, você começa lento, mostra ceninhas fofas, uma personagem no meio das pedras, não sei o que, você fala, não, que legal a cena, pra de repente parecer uma cena de luta. E os caras sangrando pra lá e pra cá, e tipo, cara, muda totalmente sua concepção, velho. O que tá rolando, mano? Isso pra mim foi uma música que marcou, porque foi literalmente, pode parecer brincadeira, mas o PlayStation 1 chegou na minha casa, o primeiro jogo que rodou Final Fantasy VIII. E, cara, naquele momento, você coloca aqui essa música com os gráficos que tinha no jogo, essa música só de tocar pra mim assim, é de arrepiar os pelos, viu? É muito foda. a trilha sonora do Final Fantasy VIII também ela é muito boa, velho. Cara, essa música, assim, não tem como Muito eu boa. colocaria todas as músicas de Final Fantasy, mas essa daí é aquela assim, entrou no jogo, é a que vai tocar e todo mundo, acho que não tem uma pessoa que não jogou que não gosta dessa música. Uhum. A segunda música, cara, eu coloquei ali, apesar de eu não ter jogado todo o Final Fantasy VII, mas é uma música que eu sei que é o tema do personagem principal ali, dos vilões principais, que é o Sephiroth.
que ela tem a mesma pegada do Final Fantasy VIII. É uma música que pega calma, que ela acende no teto ali de escala de intensidade e que demonstra realmente assim a situação ali, porque a música de batalha final ali, o cara tá tentando se superar e meio que fala literalmente do personagem. E a melhor versão pra mim, quando eu escutei essa música, foi de quando ela foi colocada no filme do Final Fantasy VII. No momento que o personagem aparece e aquela música começa a tocar. Então que você tá no suspense, tipo, o que tá rolando? O que aconteceu? E de repente o Sephiroth aparece liberando uma das asas dele ali, mostrando assim, tipo, tô aqui, galera. Eu vou meter porrada em geral aqui. E é isso. Que é o One Wing Angel, o nome da música. Quem quiser, ela tem versão normal, tem versão de... para quem não sabe, existe realmente pessoas de uma ópera não, de sinfonia tocando essa música. Realmente o maestro ali colocando a banda toda para tocar essa música, que é sensacional essa versão. E a terceira música aqui que eu coloquei, que eu poderia colocar que por que ela me marcou? Porque foi escutando essa música que me levou a jogar o jogo. Que foi a música do Monoko, da Expedition 33. Dim, dam, tarilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. Et Gustave, dom guardiam, dilim, didididilam, lutes sera dorilom, seram, dim, dim, da, 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 dim, da, 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 dim, da, di, da. Cara, é uma música que você escuta, você nem lembra que você tá jogando, velho. Ela começa a tocar no jogo, na hora que você vai na hora que... É assim... A música começa a tocar e você até esquece que você tava jogando mesmo. Literalmente. Tanto que você começa até a tomar porrada no jogo porque você esquece que tá jogando. É assim, o Lee sabe do que é essa sensação, né, Lee? Eu acho que ele Cara, mas a jogou, trilha sabe sonora que do é. Expedition também, cara. Eu tava escutando outro dia também, assim, sinceridade. Não, e assim, pra mim, eu Não é queria... à toa que eles arrancaram alguns prêmios É ali, boa. né, velho? Não, eu queria ter colocado menção rosa Killer, Metal Gear, os caramba 4, mas assim, eu não tive como não deixar de colocar duas músicas do próprio Expedition como menção rosa, porque a primeira é uma música assim, a pessoa entrou no jogo, aquela música toca. Cara, é uma música que te pega, que se bobear, você fica meia hora só no menu do jogo, escutando essa música. A Cara, música de deixa eu só ver Lumière, aqui né? qual que é o nome dela aqui direitinho. É Lumière. Cara, você pega... Não, na moral, eu fiquei parado na cidade um tempão. Você fica assim, um tempão você só não ouvindo a clica nem música. no New Game pra poder tocar essa música. Cara, essa música, ela é muito top, cara. Tanto é que quando o Expedition ganhou de GOT, eles tocaram ela lá no evento. Cara, que top! Que top! E a outra, assim, que eu coloquei é uma outra que é, assim, é a música de porradaria do jogo, assim, que você tá ali no meio da intensidade da batalha, os caras mostrando ali o sentimento ali de raiva, de frustração, de não sei o que, os caras, e essa música tocando no fundo, cara, isso, assim... É uma música que eu, sinceramente, igual o Lee falou um tempo atrás aí, de um que ele gosta de escutar umas músicas clássicas, eu acho que se eu fizesse uma trilha sonora de músicas para poder fazer um treino, essas coisas, eu tenho certeza que essa música estaria entre uma das top 5 para me escutar no dia a dia. Que é uma música, assim, sensacional. O Diego me caguetando que eu treino escutando música clássica. Diego, não pode falar isso. Mas assim, realmente são as músicas que eu coloquei aqui. Eu acredito que agora vamos pro Lee. Vamos lá, galera. Deixa eu falar aqui qual que foram as músicas que me marcaram. Galera, pra começar, eu tenho uma que é a franquia que o Diego não gosta, né, Diego? Mas, cara, quem jogou e escutou
entendeu o sentimento que o Joey passa, cara, é a música do The Last of Us. Eu soletrei certo, Pedro? Last of Us, é isso. Last of Us. E, cara, é a música tema. A música tema do jogo, nossa, cara, é sensacional. Tanto é que às vezes eu ficava ouvindo ela. Eu nem jogava, eu ficava escutando. Nossa, que música top, cara. Que música, dá vontade de você ficar ali escutando, cara. Aquele toque do violão, bem calmo. Aí tem uma parte que o Joey salva a Ellie. Eu tô dando spoiler, tá, galera? O Joey salva a Ellie que ela quase se afoga. E aí eles estão indo até um local lá. E aí começa a tocar essa música. E ele começa a conversar com a Ellie. Cara, e tipo assim, aquele momento é calmo no jogo. E é muito aquela natureza. Esse momento de paz que tem, cara, é muito top. O PDX jogou, ele sabe do que eu tô falando. O Santa Olala é um gênio, cara. Na moral, na moral. É muito top. É muito bonito, cara. Ali você entende por que o Joey gostou. Bom, apesar que a gente tá fugindo do assunto, mas ali você entende por que o Joey teve esse sentimento com ela. E aí, ouvindo essa música, cara, chega a arrepiar, cara. É muito top. Então essa é uma das músicas. A parte da girafa, cara. A música intensifica esse sentimento. Exatamente. A música intensifica esse sentimento. Nossa, você falou tudo. Vale lembrar, já que você tá falando do Joey, no The Last of Us Part 2, quando o Joey toca Future Days, cara. Nossa, é top também, verdade. Nossa, Nossa, é emocionante. Né? É lindo, lindo, cara. Ele tocando aquela música também, cara, The Last of Us Part 2 também, sinceridade, foi... Não, é sensacional. E a segunda música que me marcou, galera, só lembrando, é a música tema, tá? Eu não sei quem foi o produtor, vocês vão me perdoar aí. O PDX deve saber. Gustavo Santaolala. Isso, valeu, PDX. Então, escutem essa música, é muito boa. E vamos pra segunda, né? E falando em segunda música favorita minha, ela é realmente a segunda. Porque é a música tema do God of War, né? Do God of War 2. É muito bom. E ela já toca no menu mesmo. Cara, é uma vibe sinistra, cara. Você joga aquele jogo e você fala, porra, mano. Te passa uma sensação assim, que realmente você tá indo pra guerra. Porque o bagulho é top, cara. Quem jogou, e tipo assim, só no menu você já, porra, realmente o bagulho vai ser sinistro. Então é uma das músicas que me marcaram também. Também não sei. É verdade. Nossa. Não sei quem é quem que produziu a música. Vocês vão me perdoar. Se eu não me engano, se eu não me engano, acho que é Gerard. Deixa eu procurar aqui. É Gerard Marino. Gerard Marino. Valeu, PDX. E galera, assim, ó. É a minha franquia favorita, o God of War. Tanto é que eu tenho o símbolo do Ômega tatuado no meu braço. Sou fãzaço. E, tipo assim, falou mal, arrumou briga comigo. E a última música que também me tocou, cara, foi a música tema do God of War 2018.
Cara, muito boa. Quando você vê aquela música tema e o Joey cortando aquela árvore, porra, que é isso? Que vibe é essa que passa? Joey não, E Kratos. fica falando, Não troca esse personagem. Não é o Joey Joe, cortando não. árvore, é Kratos. eu É misturei Kratos. os É o Joey, não. personagens. Sabe o que eu imaginei agora? O Joey cortando a árvore, mano, realmente. Mas, Mano, essa música do God of War, mano, o compositor, o Bear McCready, ele é sinistro. O que ele conseguiu fazer. Mais uma música que tem a ver com o sentimento. Exatamente. O sentimento que traz. Nossa. é muito boa, cara. E ela foi a música de revelação na Comic Con, na Comic Con, perdão, no The Game Awards. Quando o trailer saiu, foi a música de tema que revelou o jogo. E aí, no fundo, eu não esqueço esse momento. É o Atreus brincando, sentado assim, brincando com o cavalinho. E aí, no fundo, a câmera vai focando dentro da casa. E aí vai mostrando a silhueta do Kratos. E aí ele aparece na porta. Cara, que louco, mano. Que bagulho. Eu arrepiei só de falar. É muito bom, muito bom. Então Cara, incrível isso mesmo. cara, nossa, é uma sensação que você fala, porra. E é por isso que é das minhas franquias favoritas, cara. É maravilhoso isso. Uma das músicas também que eu gosto, que eu acho que me marcou também, é a que o Diego falou aí agora, do Expedition, né? Cara, muito... Nossa, tinha hora que eu parava, tanto é que eu baixei essa música no meu telefone e eu fico escutando. Cara, você fica bobo, entendeu? De ouvir a música, é muito linda. Não, eu com essas músicas do Expedition, às vezes quando eu entrava ali no acampamento, eu tinha que ir na vitrolinha e colocar a música pra tocar enquanto eu fazia o que tinha que fazer no Eu fazia isso, era a primeira coisa que eu fazia também, colocar a música na vitrolinha. Eu fazia isso também. É muito bom, cara, é uma sensação muito boa. E é legal, né, porque, tipo assim, galera, fugindo um pouquinho do assunto, mas as pessoas falam, videogame é só violência. Não é. Videogame te passa essa sensação, é cultura, te passa isso, entendeu? Quem fala que videogame é só violência, vocês vão me perdoar, mas não joga videogame, porque não é. Detalhe, né, Ali? Eu acho que o jogo em geral, cara, eu acho que é questão de dosagem, e cada jogo é marcado por alguma coisa, inclusive o que a gente tá comentando aqui, muitos deles marcaram a gente pela trilha sonora. Verdade. E mais uma coisa que eu queria acrescentar, cada jogo tem sua mensagem que ele quer passar pro jogador, né? Nossa, verdade. Cada jogo tem um sentimento diferente. Sabe o que eu acho também, galera? Eu acho que às vezes é por isso que é difícil adaptar um jogo para um filme. Porque o sentimento que você tem jogando, escutando a música, cara, é único. A pessoa vive aquilo, entendeu? Provavelmente um dos nossos próximos episódios será sobre isso. Legal. Não percam, galera. Não percam, hein? Galera, eu finalizo aqui, tá? E é isso. Galera, finalizando o episódio de hoje, então, né? Cada um falou dos seus sentimentos, das suas emoções que sentiram ao escutar aquela música que passou por uma geração, sabe? Que marcou cada um de nós aqui e, sabe? Que tem aquela sensação boa, que arrepia a alma, que faz você querer jogar cada vez mais. Galera, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Um abraço, deixa seu like, se inscreve, acompanha a gente nas redes sociais, não perde o nosso Instagram, tá sensacional, tem notícias a rodo lá. E é isso aí. Galera, abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com essas trilhas sonoras para degustarem no seu dia a dia. Falou, galera.
Quem quiser escutar, escute. Qualquer coisa a gente coloca depois a lista dos nomes lá na descrição ou nos comentários. Com certeza. Valeu, Roberto. Obrigado por participar com a gente aí hoje, viu? Eu que agradeço por essa participação aqui sobre trilha sonora, essas coisas. Se for falar mesmo, nós viramos dia, noite, 3, 4 dias falando direto. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto.